quero chamar a Andréia aqui nesse momento, com o pequeno Gustavo. Nós vamos ter um momento especial da apresentação dele. Eu queria só falar algumas pequenas palavras sobre esse momento especial, do simbolismo, significado de apresentação de criança. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela entende que o batismo, ela é algo que a pessoa, a criança, enfim, ela tome essa decisão. Por isso que nós não fazemos batismos de bebês, porque hoje o pensamento do Gustavo é apenas em mamar, chorar quando alguma coisa aí preencheu sua fralda, ou quando algo está se incomodando. Então, fora isso, ele não tem outro desejo, senão estar com os seus. Então, nesse entendimento, a Igreja Adventista, ela tem como costume e como orientação bíblica de que a apresentação é uma dedicação ao Senhor para que o quê? E aí nós conhecemos bem o texto de Provérbios. Ensinar a criança no caminho que deva andar, para que quando ela for velha, ela não vai se desviar dele. E hoje, eu fiquei pensando muito, o que eu posso falar na apresentação de um filho de um pastor, e que esse ainda é mais do que um pastor, é meu irmão do coração. E a minha cunhada, claro. E eu me lembrei de que uma das dedicações mais claras que a Bíblia apresenta, e que às vezes nunca olhamos dentro desse contexto, está na história de Moisés. Ainda tenro bebê, sua mãe teve, eu acho que a maior de todas as missões e de confiança em Deus. Colocar o pequeno Moisés em um cesto e deixá-lo diante de um rio para que fosse conduzido pela mão do Senhor. E quando eu fiquei pensando nessa ideia, quando eu vejo aqui pais trazendo seus filhos a dedicar ao Senhor, é mais ou menos a mesma ideia. No mar da vida, ele não sabe o que ocorrerá com a vida do seu pequeno ou da bênção que Deus lhe deu com relação à sua pequena criança. Mas é a confiança de que Deus vai conduzir. E hoje, trazer aqui o pequeno Gustavo, o pastor Dio está dando esse exemplo de dizer que como pastor, como alguém que ensina uma igreja, pastoreia as ovelhas do Senhor, a primeira ovelha que ele quer um dia apresentar diante de Deus, junto com a sua esposa, é o Gustavo. Porque nessa vida nós não levamos nada do que nós alcançamos, mas a única coisa que nós um dia seremos cobrados diante de Deus no céu é: aonde estão os filhos que eu vos dei? E é por isso que trazer e dedicar ele ao Senhor é a maior demonstração de que, Senhor, desde o início, desde o princípio, eu tenho seguido a orientação da Tua palavra para dedicá-lo e instruí-lo nos caminhos do Senhor. Com essa ideia, eu vejo que a história de Moisés, ela dá essa sequência de forma muito clara, porque já no final da sua vida, escrevendo ali o livro de Deuteronômio, e é aí que eu quero me atentar ao texto bíblico daquilo que eu quero hoje falar para vocês aqui, André. O texto de Deuteronômio, ele traz uma das lições mais fantásticas para nós, e que não sejam minhas palavras, mas que sejam exatamente a mensagem do Senhor. E ele diz assim, Deuteronômio capítulo 6, a partir do verso 4, ele diz assim, ouve Israel, o Senhor nosso Deus. Vem mais pertinho de mim. Eu fui perto de vocês, agora vocês vêm perto. É o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Vamos parar aqui e entender. Talvez você pergunte o que isso tem a ver com a
apresentação de criança. Primeiro tem tudo, que aquele que escreveu foi alguém que desde cedo entendeu o que é ser dedicado ao Senhor. Segunda grande lição que nós tiramos aqui dentro desse contexto: não tem como nós ensinarmos algo que não esteja no nosso aprendizado, no nosso coração. Enquanto aqui o grupo cantava, eu via uns tocando ali, e eu fiquei olhando ali, e se tem uma inveja santa que eu tenho é de alguém que toca violão. E eu fiquei olhando ali, não tem como eu ensinar algo que eu não sei fazer. Mas aquele que toca, com certeza ele sabe, no mínimo ensinar alguns acordes, ensinar aí alguma coisa. E o contexto bíblico está dizendo aqui bem claro. E aqui, quem sabe, a gente pode aqui parafrasear dizendo: ouve pastor Gil, ouve Andréia. Ouve que o alemão está reclamando, ele está incomodado com alguma coisa, ouve. Mas aqui ele diz: o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Essa é uma oração chamada pelos judeus como Shema. É a primeira oração que um jovem hebreu aprendia, um judeu compreendia. É a oração que hoje ela é ainda proferida no amanhecer e no entardecer. E o contexto é: se Ele não é o único Senhor da minha vida, não haverá entrega. Se Ele não é o único Senhor da minha vida, não haverá submissão. Se Ele não é o único Senhor da minha vida, não haverá como eu trazer ensinamento. E aí entra o detalhe final, ele vai dizer assim, ó: ama o Senhor de todo o coração, todas as forças, todo o teu entendimento. Aqui é o contexto de que, assim como vocês têm um amor, e se eu perguntar, seria uma pergunta óbvia: o que você mais ama hoje nessa vida? Certeza que hoje o amor da André está mais dividido, viu? E está mais pendente para esse pequenininho do que para você. Assuma, sente, faz parte, todo mundo passa por isso. E assim como também eu tenho certeza que o teu amor continua cada vez mais por ela e por ele. Mas aí o contexto ele traz aqui no verso 7: tu inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Não quer dizer que você não vai ter outra coisa a fazer a não ser só se dedicar à criança, não é isso. Mas o contexto é que em todas as suas ações da vida, você vai estar ensinando, inculcando, colocando no coração da criança. Eu sou pai de 3 filhas, e a percepção que eu tenho é de que não são minhas palavras que fazem ela entender aquilo que eu desejo que elas cumpram ou façam, mas são as minhas ações. São as palavras silenciosas que estão através daquilo que eu faço, da maneira que eu vou agir, do amor que eu demonstro para com minha esposa, para com aqueles que estão ao meu redor. Sabe como Gustavo vai aprender o amor de Deus para ser o único Senhor da vida dele? É o amor desprendido de você, André, para com o seu marido. É o amor desprendido de você, pastor Dilma, com relação à sua esposa. É o amor desprendido de vocês. E quando eu digo desprendido, porque é a renúncia do nosso eu para amar aqueles que estão ao nosso redor. Como que ele vai enxergar isso? Como que nós vamos inculcar? É vivendo isso. Por isso que hoje, ao vocês trazerem diante do Senhor, aqui há 2 formas claras de compreendermos. Primeiro, é o pedido de ajuda a Deus. Esse é o maior desafio que o ser humano tem em educar, criar, ensinar um outro ser a crescer dentro dos caminhos do Senhor, ainda mais na geração que estamos. Mas o segundo é também entender e colocar que vocês já fizeram isso na vida de vocês. Ele é o único Senhor da sua vida, e por Ele ser o único Senhor da sua vida, o melhor que vocês podem oferecer ao Gustavo é exatamente os caminhos do Senhor. E aí se cumpre o que Provérbios diz: ele vai ser instruído e ensinado, e quando estiver velho, ele não vai desviar disso.
Que Deus abençoe. Nós vamos primeiro agora ver um vídeo, uma música antes, depois nós vamos ver um vídeo, e aí após o vídeo eu quero chamar os familiares para que venham aqui, para que a gente possa ter uma oração especial de dedicação do pequeno Gustavo nas mãos do Senhor. Espalhados por todo lugar, um dia eu irei te ver, no silêncio de não encontrar. Vou guardá-lo em meu coração, as lembranças jamais mudarão. Pois quando partir, que saudade senti, estará sempre em meu coração. Os dedinhos você vai tocar e roupas maiores usar. O seu caminhar vai pra longe o levar, pois não posso impedir seu querer. Os dedinhos que agarram minha mão, coisas grandes eu sei que farão. Você não é meu, é um presente de Deus, e o futuro está em suas mãos. Vou guardá-lo em meu coração, as lembranças jamais mudarão. Pois quando partir, que saudade sentir, estará sempre em meu coração. Estará sempre em meu coração. Que linda mensagem, obrigado, viu, Camila? Que Deus continue te abençoar. Quero chamar os familiares aqui, a gente vai ver o vídeo junto aqui. Então, está com o kit, nos ajude aqui, que agora o vídeo já foi junto, amados, com a música, tá bom? Você vai entender que seu papai ele fica tão ansioso que é assim mesmo, tá? Nesse momento nós vamos carimbar o pezinho do Gustavo para que ele saiba que ele foi dedicado ao Senhor. E que assim como a palavra de Deus nos instrui para que ele ande nos seus caminhos, ele vai assinar concordando com isso. Então, como ele não sabe assinar, o seu pezinho é a assinatura de que ele estará andando nesses caminhos.
Agora nós vamos orar, dedicando o pequeno Gustavo ao Senhor. Eu vou pedir para que a minha pastora me ajude, pegue o pequeno Gustavo, nós vamos nos ajoelhar aqui e orar. Bondoso Deus, maravilhoso Pai, nesse momento, cientes da Tua presença junto conosco, nós queremos dedicar a vida do pequeno Gustavo Henrique em Suas santas mãos. Mas para tanto, nós queremos pedir a Tua ajuda, Pai. A orientação bíblica é que nós tenhamos o reconhecimento de que o Senhor é o único Deus, o único Senhor da nossa vida, e que as nossas ações, palavras, atitudes, tudo possa ser um método, um meio eficaz de poder inculcar no coração, na mente do pequeno Gustavo, o caminho em que ele deva andar, para que quando ele estiver, Senhor, já à idade das suas próprias decisões, ele continue a decidir e a entregar a vida ao seu Senhor. Nós também clamamos que ele cresça e se desenvolva, como a Tua palavra diz, diante de Deus e dos homens, mas principalmente diante do Senhor. E é por isso que neste momento, eu e o pastor Dio erguemos as nossas mãos e dedicamos ele em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e como família nos comprometemos a orar, a ensinar e a cada dia o inculcar no coração, na mente, o desejo dele ser um servo do Senhor. Que Andréia receba também uma porção dobrada do seu Santo Espírito, para que ela, como mãe, ensine e instrua ele em suas santas e dedicadas e maravilhosas, Senhor, diretrizes da Tua palavra. E é no nome de Jesus que pedimos, oramos e agradecemos. Amém. Enquanto o Tio e a Andréia aí cumprimentam os familiares, eu quero trazer a igreja aqui. Oficialmente está apresentado, dedicado ao Senhor, o pequeno Gustavo Henrique. Que ele cresça e logo mais ele esteja correndo nos corredores dessa igreja, sendo um instrumento de Deus. E quem sabe cantando, usando os seus dons e talentos, para a honra e glória dele. Que Deus abençoe, que vocês, como família estendida, possam sempre orar e também clamar pela vida do pequeno Gustavo, para que cresça nos caminhos do Senhor. Então está oficialmente apresentado a igreja. Eu agradeço muito ao meu irmão. Eu fiquei responsável por apresentar o pregador. Eu troquei fraldas dele. Não parece, mas é verdade. Mas meu irmão é uma bênção. Eu quero que Deus te use muito. Agradeço a muitos amigos que estão aqui, que não estiveram aqui na frente, mas agradeço por essa igreja que orou, que o Gustavo Milagre, que Deus, depois dos médicos disserem que por várias vezes que era impossível, Deus é o Deus dos impossíveis. Então eu agradeço aqui a cada um que veio de longe aqui para estar conosco. Que Deus abençoe a cada um de vocês e obrigado por essa igreja que é tão carinhosa com a gente. Deus te use, Senhor. Que a mão do Senhor esteja sobre você. Teremos ainda uma mensagem.